Ó Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, por tudo que o Senhor já tem realizado nesse lugar, Pai. Agora nós oramos em favor do pastor Leandro, teu filho, Pai, que estará trazendo a tua palavra. Permita que enquanto essa palavra for pregada, Senhor, essa palavra possa fazer morada no nosso coração, Pai. É a nossa oração no teu nome. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no profeta Abacuque, capítulo 3 e o verso 2. Creio que os irmãos todos conhecem esse versículo e nós queremos meditar nesta manhã. Motivo de alegria, mais uma vez, estarmos reunidos como igreja para esse momento tão importante que é o nosso culto de Santa Ceia. Que Deus venha nos abençoar nesta manhã. Abacuque, capítulo 3 e o verso 2. Eu observei que a irmã Montserrat está no culto. Depois nós gostaríamos de fazer uma oração por ela também. Amém? Está escrito assim, irmãos: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Pode tomar o teu assento. Nós queremos falar por alguns minutos sobre avivamento. Queridos irmãos, é notável que desde o início dos tempos, desde os tempos bíblicos, os crentes, pessoas que creem em Deus, buscam por um profundo avivamento. E nós, como cristãos, também, se esse avivamento não é geral, não é coletivo, nós buscamos ao menos para a nossa vida. Eu creio que todo cristão tem esse desejo. E nós estamos vivendo dias em que há muito tempo vem se dizendo que haverá um último avivamento. E em Uruguaiana, especificamente, nós temos ouvido Deus falar com a igreja com promessas de que o avivamento chegará para esta igreja, para esta cidade, para esta região e assim por diante. E eu li alguns livros que falam sobre avivamento, estudei alguma coisa, e esta semana Deus colocou no meu coração para abordar esse assunto. Mas uma coisa que, estudando, nós começamos a entender é que o avivamento genuíno, ele só vem pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Mesmo que nós clamemos, mesmo que nós choremos na presença do Senhor e busquemos este avivamento. Abacuque foi muito claro em dizer: aviva a tua obra, ó Senhor. Nos dizendo que é Deus quem aviva, não é o homem que aviva, não é uma palavra cheia do Espírito Santo revelada que aviva a obra do Senhor, mas é Deus. Ele tem o maior interesse em avivar a igreja, apesar de nós buscarmos, e não devemos parar de buscar. Deus tem interesse, porém, Ele precisa ver em nós, como igreja, que estejamos preparados
para esse momento. Biblicamente, a iniciativa sempre foi de Deus, nunca foi do homem. E nós podemos listar alguns. Deus era quem descia no jardim do Éden para falar com Adão e Eva. No tabernáculo do deserto foi Deus quem desceu e se manifestou através da arca da aliança. Foi Ele que veio, assim como aconteceu no templo de Salomão, por ocasião da sua inauguração. E também foi Deus que enviou o seu Filho, no momento que Ele quis, da forma como Ele quis, para se revelar à humanidade. E foi decisão de Deus, o soberano, que o Espírito Santo permanece entre a igreja, porque foi enviado no dia do Pentecoste. Ele disse que viria, mas disse aos discípulos: esperem, estejam preparados, que o Espírito Santo virá. E demorou dias até que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. E nós estamos semelhantemente na mesma situação. Queremos receber o Espírito Santo. Para os discípulos era algo desconhecido, para nós é algo conhecido. Mas nós queremos mais do Espírito Santo. Eu creio que esse é o desejo não somente do pastor, não somente dos obreiros, mas de toda a igreja. O Espírito Santo está na terra, mas há necessidade de um derramamento espiritual na vida de cada um de nós, individualmente e coletivamente. Apesar do avivamento fazer parte da agenda de Deus, Deus precisa ouvir o eco do seu anseio no clamor de uma igreja que também deseja um avivamento. Deus quer, Deus sabe o momento, mas se Ele não ouvir da nossa boca, dos nossos lábios, de coração, que realmente queremos um avivamento, não virá. A igreja precisa saber disso. Mas, às vezes nós pensamos ao estudar, entendemos que se é por Deus, se está na agenda de Deus, vai acontecer porque Deus é soberano e não há necessidade de nós pedirmos um avivamento. Não. Essa visão é errônea. Nós precisamos manter o nosso pedido. Nós precisamos clamar a Deus por um avivamento. Mas enquanto Deus não ver em nós corações sinceros, preparados, desapegados, renunciando todas as coisas daqui, não vem. E talvez seja por isso que nós estamos buscando, orando, jejuando, nos consagrando, e parece que está tão longínquo o avivamento. Mas eu creio que Deus está pronto para derramar, mas Ele olha para nós e precisa ver um pouco mais de dedicação, um pouco mais de clamor, um pouco mais de amor pelo seu nome, pela sua obra, pelas almas perdidas, um pouco mais de dedicação para que nós nos aproximemos mais de Deus. Queridos, Deus quer ver realmente o que está no nosso coração. O que está no coração da igreja? Quando nós olhamos para dentro de nós,
Quinta-feira eu estava lá no Itapitocá e estava lembrando com os irmãos que tem um texto na Bíblia que diz que Deus vê a oração em secreto. No português, se nós fôssemos escreveríamos: Deus ouve a oração em secreto. Mas a Bíblia diz Deus vê, porque Ele sabe o que nós vamos orar, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe quais os pedidos partirão da nossa boca, mas Ele quer ver se no coração há uma resposta que condiz com o que sai da nossa boca. Será que quando nós pedimos um avivamento, nós realmente queremos ser avivados por Deus? Porque todos nós sabemos que um avivamento não traz só coisas boas, mas revela quem realmente nós somos. Haverá perseguição, haverá confronto com o mundo espiritual, haverá mais necessidade de clamarmos a Deus pelas madrugadas, pelas manhãs. Será necessária uma vida de comunhão íntima, com experiência com Deus. E se nós vermos a história, ela nos conta que o avivamento trouxe grande perseguição, trouxe morte, muitas coisas que quando nós raciocinamos, talvez lá no interior, nós não temos realmente esse desejo de um avivamento. E eu deixo essa pergunta para a igreja. Nós estamos buscando um avivamento de todo o coração? Ou é apenas da boca para fora? É porque ouvimos pregações, orações e repetimos estas orações. Queridos, Deus não vai enviar um avivamento se é só para mostrar que nós somos pentecostais. Se é só para nós mostrar ao mundo que nós somos assembleianos. Deus não vai mandar. Mas quando Ele olhar para nós, olhar para o nosso coração e encontrar um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, que Deus é prioridade na nossa vida, que nós não fazemos nada sem primeiro falar com Deus, que nós não tomamos decisões sem antes ouvir a voz do Espírito Santo, se nós não derramarmos a nossa alma diante de Deus em oração. É isso que eu creio que está faltando para que Deus realmente trabalhe na vida da igreja. Quando estivermos prontos, receberemos do alto poder, autoridade, unção, graça, amor uns pelos outros, amor pelos perdidos. E o nome do Senhor será glorificado na terra. Deus espera isso de nós. Mas é necessário nós sabermos o que não é avivamento. Vamos observar alguns pontos, irmãos, que nós saímos de alguns cultos, que é um culto maravilhoso, onde sentimos a presença do Senhor, e nós dizemos ao nosso coração: a igreja está avivada. E isso parece que basta para nós. A igreja está avivada. Será? Analisa comigo. Há uma confusão muitas vezes. Avivamento com a agenda que nós fazemos anual, de congressos, de eventos. E nós fazemos um mês de oração antes do congresso.
E aí nós oramos, pedimos a Deus: Senhor, abençoa no congresso, salva almas no congresso. Senhor, derrama do teu poder no congresso. Nós estamos, parece que, definindo o tempo em que Deus pode e deve agir no meio da igreja. Mas a agenda de Deus não tem nada a ver com a agenda da igreja. Se Deus quiser hoje, Ele derrama da sua glória sobre nós, e nós não vamos lembrar que temos que aguardar um evento para poder sentir a presença do Senhor. Deus tem poder para isso, mas o nosso coração parece que está aberto só para o dia do evento. E o pior, que eu estava analisando, parece que o avivamento encerra no último amém do último culto do congresso. Saímos daqui, termina o avivamento. Mas o avivamento que Deus manda é genuíno, é perene, é contínuo, é no coração, não depende de lugar. Aonde estivermos, nós estaremos avivados, crentes de testemunho, que nada poderá nos confrontar, porque estamos na direção de Deus. É este avivamento que nós devemos almejar, desejar, buscar conscientemente e insistentemente. Quando o avivamento vem, nós não vamos esperar um culto, um pregador, um louvor, nós estaremos avivados. O congresso termina e a nossa vida volta ao normal. Parece que nada mudou. Se nós pecávamos, continuamos pecando. E às vezes o avivamento na nossa vida não dura 2 dias. Porque aquele mesmo crente que estava no domingo na igreja, ou na tenda, não tem coragem de vir na terça-feira no próximo culto. Que avivamento é esse, irmãos? Se eu sou crente da terça, eu não preciso vir na quarta. Se eu vou na congregação, eu não preciso ir na sede. Se eu vou na congregação, na consagração, eu não preciso ir à noite. Será que crente avivado escolhe culto? Será que crente avivado escolhe pregador? Queridos, é com muito temor diante de Deus que eu falo essas palavras para uma igreja que eu amo, que eu aprendi a amar. E a responsabilidade da semana passada para cá aumentou muito. E nesta manhã, eu e minha esposa orávamos, pedindo a Deus: Senhor, se não for para a Tua graça, a Tua glória se manifestar, eu não quero subir naquele púlpito. Nós precisamos mudar a forma como estamos servindo a um Deus tão amoroso para conosco. Um Deus que derrama da sua glória quando nós clamamos. Aonde está a igreja que orava e Deus curava, que evangelizava e as almas se convertiam, eram transformadas pelo evangelho? Eu não me contento com a forma com que estamos adorando a um Deus tão poderoso como é o nosso. Eu convido você a mudar de direção, mudar a sua forma de pensar e adorar a Deus. Desse jeito não dá mais.
Queridos obreiros, se nós não mudarmos, se a igreja olhar para nós e continuarmos da mesma forma, Deus não vai derramar do seu poder sobre as nossas vidas. Mas se nós fazermos a nossa parte, se nós tivermos compromisso real com Deus, a igreja vai olhar para nós, porque é nós que estamos aqui, é nós que somos exemplos, é nós que definimos as ações da igreja através do Espírito Santo, e vamos viver o que Deus realmente quer que nós vivamos, que é um grande avivamento para esta igreja. Queridos, nós precisamos parar de confundir avivamento com louvorzão, com shows, com pulos e gritos que não mudam vidas. A mesma pessoa que pula e grita no culto é aquele mesmo que às vezes não consegue controlar os seus impulsos. Não pode pegar uma tela de um celular ou um computador que estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Se fosse realmente avivamento, haveria transformação de vida, haveria mudança de atitudes, haveria testemunho, haveria ação do Espírito Santo. E muitas vezes nós clamamos a Deus: Senhor, derrama dos dons, batiza com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo por si só, Deus não dá para a igreja que não quer evangelizar. Batismo com o Espírito Santo, Deus dá para os corações que querem ser testemunhas lá fora. E o diabo colocou no entendimento de muitos que chegou no batismo com o Espírito Santo, está no auge, está no máximo. Deus tem muito mais para nós. Tem dons para serem derramados sobre a igreja. Nós não podemos parar. Deus tem mais para as nossas vidas. Mas o que é avivamento? O termo avivamento não é encontrado na Bíblia. Nós encontramos as palavras como avivar, reviver, vivificar, que significam trazer de volta à vida. Mas eu creio que nesse caso nós estaríamos concordando que a igreja anseia pelo avivamento está morta. Mas esse não é o caso. A igreja não está morta. A igreja precisa ser avivada. E o Deus que nós servimos não deixa a igreja morrer. O próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Vocês foram comprados, eu fui comprado, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Mas tem muitos que estão, talvez, em estado de quase morte. Mas é como aquele fogo que a brasa está debaixo da cinza. É o remanescente. Deus sempre tem um remanescente no meio da igreja. Sempre tem aquele crente que não se importa com o que está acontecendo lá no mundo, com a política. Não se importa se o colega do lado glorifica ou não glorifica. Ele tem uma postura de verdadeiro cristão, tem comunhão com Deus. O que falta é Deus enviar o vento do Espírito Santo e tirar toda a cinza. E nós vamos ver que a igreja está firme, firmada em Deus,
avivada, esperando um grande avivamento. Então podemos dizer que estas palavras, elas podem definir restauração de morte aparente. Veja bem que muda tudo. O primeiro significado diz trazer de volta a vida, quer dizer, está morto. Mas o segundo significado diz restauração de morte aparente. As 10 virgens dormiram, mas bastou um grito e elas acordaram. O Espírito Santo grita aos nossos corações. O Espírito Santo, eu creio que nem grita, mas chacoalha para nós acordarmos, porque não há mais tempo de esperar. O que nós estamos esperando? O que estamos fazendo? Qual a nossa ação como cristãos? Estamos cumprindo com a missão da igreja na face da terra? Estamos recebendo tudo que Deus tem poder para nos dar? Às vezes nós lemos livros, biografias de pessoas e queremos viver o que eles viveram. Mas o que não queremos é pagar o preço que eles pagaram. Se não pagarmos o preço da oração, se não pagarmos o preço da leitura, da dedicação, da consagração, da comunhão, serão apenas histórias contadas e entra por aqui e sai por ali. Meus irmãos, além de tudo isso, nós temos a oposição ao avivamento. Nós queremos um avivamento. Deus já tem na sua agenda determinado tempo para o avivamento. Mas a oposição não quer isso. O diabo não quer que nós saímos da situação em que estamos vivendo, de aparente morte. O diabo está muito feliz do jeito que está a igreja brasileira. As promessas para a igreja brasileira é que será um gigante que está adormecido, mas vai enviar missionários para todo o mundo ainda. Já tem muitos, mas ainda muitos serão enviados. Mas nós estamos precisando de missionários na Argentina. Cadê a igreja avivada? Queridos, o diabo não quer uma igreja avivada, ele trabalha para que continuemos assim, do jeito que estamos, esperando um evento para nos alegrarmos, depois continuamos do mesmo jeito, outro evento mais, um avivamento pontual, e nós pensamos, está tudo bem. Seguimos a vida, somos crentes, Jesus vai voltar, se eu morrer eu vou para o céu, e assim por diante. A igreja foi chamada para fazer diferença na terra. Sermos luz aonde estivermos. Vitalidade da igreja é um grande problema para o diabo. Se a igreja está viva, se a igreja está avivada, o diabo tem problema. Por isso, os esforços nas regiões celestiais é muito grande, para que a igreja não tenha vida em abundância, mas esteja ali quase morte, desmaiada, fazendo só o necessário. Para o diabo está muito bom, mas eu tenho algo a dizer para a igreja. Nós não fomos chamados para fazer o que o diabo quer, mas para fazer o que Deus quer. E Deus tem muito a realizar na vida da igreja. Ter uma vida espiritual, mais ou menos, é tudo o que Ele quer. É só não orar.
ou orar uma vez por semana, ou apenas cumprir aquele ritual diário dos 5 minutos da oração, às vezes nem isso. Não ter um conhecimento bíblico, não ter comunhão com Deus, manter uma vida apenas religiosa, é tudo isso que o inimigo quer. Mas as 7 igrejas do Apocalipse nos dão exemplo que Jesus corrigiu aquelas igrejas. E aquilo que elas viviam, nós podemos encontrar os mesmos erros no meio da igreja atual. Éfeso deixou de viver o primeiro amor. Uma igreja sem amor não ama as almas, cultua junto com o irmão, mas não conhece as suas necessidades, não pratica misericórdia, consequentemente não está preparada para receber o avivamento. Jesus disse: querem ser meus discípulos? Amai-vos uns aos outros. E nós, muitas vezes, nos falta esse amor. A igreja de Pérgamo estava sendo seduzida pelas inverdades, pelas mentiras, dos falsos. Estava aceitando ser direcionada para a prostituição, para a idolatria, que são pedras de tropeço. Igreja que aceita falsas doutrinas não está preparada para o avivamento. E às vezes detalhes se tornam falsas doutrinas e nós aceitamos, porque não queremos examinar as Escrituras. A igreja de Tiatira estava sendo tolerante com Jezabel, falsa profetisa que estava enganando a igreja. Como nós vamos receber o Espírito Santo se o espírito do engano muitas vezes tem caminho livre, acesso à igreja do Senhor? Laodiceia era uma igreja ineficaz no meio em que estava, morna, acomodada, perfeita para o diabo, mas causando náuseas em Deus. São erros que precisam ser corrigidos para que nós estejamos prontos, preparados, não só para o arrebatamento, mas para um grande avivamento. Deus demora, Deus é tolerante para com o mundo, para que nenhum se perca. Deus não quer perder os que estão lá fora, mas Deus só tem a igreja para ganhar os que estão lá fora. E o avivamento deve trazer este sentimento para a igreja do Senhor. Queridos irmãos, a igreja, ela precisa ser viva. Por isso Deus sopra o vento do Espírito quando a igreja está avivada. O Espírito Santo aviva. O Espírito Santo muda, transforma. E aí nós não encontramos espaço para desânimo, para tolerância com o pecado. Não há mais espaço para o comodismo. Tudo o que ameaça a vitalidade da igreja, quando ela está avivada, o Espírito Santo varre dos corações, tira de cena. Se alguém vem com murmuração, a igreja ora e ele para de ser murmurador. Ele começa a glorificar a Deus. Ele começa a ver as coisas com um olhar cristão, através do Espírito Santo. Passamos a ver mudanças no meio da igreja, na liturgia da igreja. Os cultos que chamamos de morto, muitas vezes, recebem um renovo dos céus.
Um hino que nós somos acostumados a cantar, mas não adorar. Quando a igreja está avivada, então nós invertemos, nós começamos a adorar, ao invés de só cantar. E o Espírito Santo desce sobre a igreja, porque Deus recebe o louvor da igreja. Os cânticos que eram automáticos se transformam, porque os corações estão quebrantados diante de Deus. E todos os freios que dificultavam o mover do Espírito são removidos. O Espírito Santo afasta tudo o que impede a ação do Espírito Santo. Mas eu estava buscando em Deus, Senhor, quais os freios que dificultam? E Deus falou ao meu coração, muitas vezes são pessoas que dificultam a ação do Espírito Santo, que dificultam o mover de Deus no meio da igreja, por sua forma de agir, sua forma de tratar as coisas de Deus, confundindo o sagrado com o profano, não tratando bem o seu irmão, sendo hipócrita nas suas palavras. E eu pedi a Deus que eu não seja pedra de tropeço para que a igreja receba um grande avivamento. Que nenhum de nós sejamos removidos do meio da igreja, do povo de Deus, porque estamos sendo pedra de tropeço para Deus trabalhar no meio da igreja. A igreja precisa viver este renovo. Mas a igreja quer viver esse renovo? A igreja quer enfrentar uma nova etapa, um novo desafio, transformação de tudo que nós estamos vivendo? Deus procura corações que realmente desejam ser cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo olha para o coração do homem. Se tem qualquer coisa que impede que o Espírito Santo entre e faça morada, ele não entra. O Espírito Santo também bate na porta, se não abrir, ele não entra. E ele quer a casa inteira, não é 99%, é inteira, é 100%. Ele quer dominar, ele quer trabalhar, ele quer orientar tudo na nossa vida. São corações assim que Deus procura, que tenham firme compromisso de servir a Deus e disposição para pagar o preço da santificação. Avivamento é bem-vindo, mas em corações santificados, em vidas santificadas, verdadeiramente pelo Espírito Santo. Esta disposição transforma o homem de dentro para fora. O que está lá dentro começa a externar. O que está lá dentro nós vemos no rosto, no olhar, no sorriso, nas palavras. Não são palavras amargas, não são murmurações, não é sorriso forçado, mas é com alegria do Espírito. Corações assim que Deus procura. Todas as áreas da vida são alteradas. Muda a visão, muda a percepção, muda os conceitos, mudam os princípios. E isso só acontece quando há um real compromisso com um Deus que é santo
e exige santidade da sua igreja. Nós muitas vezes queremos ver mudança na nação, na política, no mundo. E eu digo a você, o único povo que pode verdadeiramente mudar os rumos de uma nação é esse povo. O povo lá fora não tem poder a não ser o poder do voto. Nós temos o poder de Deus. A Coreia do Sul foi mudada em 20 anos por causa da igreja. A realidade deles mudou totalmente porque a igreja passou a orar pelos seus governantes, pelo seu país. E hoje a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Mas às 5 horas da manhã existe um culto na Coreia. E é o culto mais frequentado daquela nação. Será que nós temos coragem para isso? Queridos, é tempo de nós vencermos os obstáculos, encarar os desafios, renunciar o que atrapalha a nossa vida cristã, buscar mais de Deus, clamar por este avivamento que está às portas. Se o avivamento é derramado, Deus já está com o recipiente nas mãos para derramar. Mas Ele olha para nós, para os nossos corações, e precisa encontrar corações abertos, quebrantados, prontos, verdadeiros, para Deus fazer a sua grande obra. Nos coloquemos em pé.